Amém, glória a Deus. Domingo, dia de se reunir como igreja, né? Muito gostoso. Esse final de semana nós já tivemos aqui desde a sexta-noite com uma programação intensa, principalmente com os jovens. Ontem também, quem aqui estava ontem de tarde aqui na igreja? Participando do propósito, participando do curso de líderes, também tivemos curso de noivos, né? Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muito gostoso. E hoje só gostaria de te lembrar, assim como o pastor Paulo e a pastora Velma falaram, de tarde, às 6 horas da tarde, nós teremos o nosso culto lá na SC 401. Então, se você tem algum amigo, né, ali na ilha, alguém que mora ali, manda uma mensagem para essa pessoa, né? Nós estamos já mandando nos grupos, para os líderes, o endereço e uma artezinha, né, de onde vai ser o local. Então, né, se você lembrar de alguém, manda-lhe uma mensagem, alguém que Deus colocar no teu coração, vai ser muito legal. E também, não sei se você notou nesse vídeo recados, mas na semana que vem nós teremos a nossa conferência profética. E é uma coisa que marca muito a minha vida, é que todo ano, quando a gente inicia o ano, nós temos ali no início a conferência profética. E é incrível como todo ano Deus faz uma coisa nova, traz algo novo, né, estabelece algo novo. E eu estou com muita expectativa para a semana que vem. Não deixe de participar, sexta-noite, sábado, domingo, vai ser tremendo, vai ser muito legal. Traz todo mundo, traz seus amigos, né, quem você quiser para participar desse tempo, amém? Amém. Nessa manhã, nós vamos estabelecer, na verdade, acho que na semana passada nós já começamos a trabalhar sobre o novo tema desse mês, que é fé. Se você tem o seu journal, se você faz parte de um grupo pequeno, né, você está acompanhando todos os temas que nós temos cada mês, nós temos trabalhado um fundamento da palavra de Deus, e este ano nós já temos todos os temas já subscritos para todos os meses. Então, se você adquirir o seu journal por R$2 apenas, você pode já fazer ali o seu devocional semanal, acompanhar no seu grupo pequeno e também nas mensagens de domingo. Mas hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a nossa visão. Então, quando a gente fala sobre fé, nós precisamos entender que a fé, ela é uma substância sobrenatural. A fé não é uma substância natural, não é algo que nós podemos medir com a lógica, não é algo que nós podemos medir com a informação. Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a prova das coisas que nós não podemos ver, é a certeza, né, daquilo que nós esperamos de acontecer. E o versículo 3, muito interessante, diz assim, que nós sabemos que pela palavra de Deus o universo foi formado. E tudo aquilo que hoje nós podemos ver foi formado daquilo que não se vê. Então Deus, ele tem uma habilidade sobrenatural, isso faz parte de quem ele é, de trazer coisas à existência que antes não existiam. Trazer coisas visíveis, aquilo que era invisível, né? Então a gente vê ali em Gênesis, quando Deus ele cria o mundo, ele forma todas as coisas do nada. Ele não pega uma matéria que já existia, então usa essa matéria, né, para formar, para gerar as coisas. Não, você vê que ele forma o mundo do nada, do zero. É claro que quando ele vai formar o homem, ele pega o pó da terra, né? Mas, acabei de pensar nisso. Mas ele forma do nada a terra, ele forma do nada o mundo, né? Na verdade não era do nada, ele formou dele, isso veio de Deus, né? Então é muito interessante como todas as coisas na nossa vida como cristãos, elas precisam ser pela fé. A Bíblia nos ensina que o justo viverá pela... O justo viverá pela... Então nós podemos concluir que se o justo vive pela fé, o injusto vive pelas obras. A questão é que muitas vezes nós tentamos viver uma vida de cristãos, nós tentamos viver uma vida para Deus através das nossas obras. E todas as vezes que a gente tenta produzir justiça com as nossas obras, nós acabamos gerando juízo em vez de justiça. A justiça, ela é diferente do juízo. A justiça fala sobre a essência de Deus. A palavra justiça significa tudo aquilo que está em conformidade com aquilo que é certo, aquilo que é direito. Então, o padrão de certo, o padrão de direito é o próprio Deus. Então, tudo aquilo que se encaixa no padrão de Deus, isso é justo. Então veja bem, justiça não é aquilo que eu e você queremos fazer com a nossa força, né? Alguém bate no seu carro, estraçalha o teu carro, você fala, eu quero justiça.
Você foi ali no seu trabalho, você merecia um dinheiro e te pagaram outro dinheiro. O que você fala? Eu vou te colocar na justiça. Mas na verdade o que você está querendo não é justiça, você está querendo juízo. Você está querendo trazer condenação, você está querendo trazer resolução a algo que você foi afetado. Então a gente não pode confundir a justiça e o juízo. O juízo fala sobre um julgamento, fala sobre uma condenação, fala sobre uma culpa. E a justiça fala sobre a essência de quem Deus é. Primeira coisa que a gente não vai estudar sobre justiça hoje, só que não tem como você falar de fé sem você falar de justiça. É impossível você aprender a fé sem você aprender a justiça de Deus. Porque se o justo vive pela fé, o justo ele é justificado. Então eu só posso viver pela fé se eu entendo justiça. Então a justiça, resumindo, só para você entender rapidinho, porque essa não é a mensagem hoje, a justiça ela é a nossa identidade. Repita comigo: eu sou justificado pelo sangue do Cordeiro. A minha justificação não vem de obras, mas vem pela fé. Então a justificação ela é recebida. A justificação não é conquistada. A justificação é recebida. A justificação foi conquistada uma só vez, na cruz do Calvário, pelo 100% homem, 100% Deus, Jesus Cristo. Ele pagou o preço necessário para que eu e você fossemos justificados. Então deixa eu te falar uma coisa. A partir do momento que você confessou Jesus com os seus lábios, você creu, com o coração você creu, e com os lábios você confessou Jesus, você fez uma declaração de fé. Neste momento, você recebeu a sua justificação. A justificação não é um processo, a justificação não leva tempo para acontecer, a justificação ela é instantânea. A partir do momento que você aceita Cristo, que você coloca os seus olhos em Cristo, que você declara Cristo, você já é justificado. E nós precisamos entender isso, porque muitos de nós como cristãos, nós... Tá bom, pastor, eu recebi essa verdade, eu sou justo, eu sou justificado, só que nós ainda vivemos como se nós fôssemos injustos. Deixa eu te falar uma coisa, o teu pecado passado não define quem você é. Aquilo que você fez, aquilo que você faz, até mesmo os teus comportamentos atuais, que não se parecem com Cristo, não definem a sua identidade em Cristo. Porque eu e você somos nova criatura em Cristo. Você não é uma pessoa carnal, você é uma pessoa espiritual. Você não tem a mente voltada para a carne, você tem a mente de Cristo. E portanto você pode compreender as verdades que por Cristo são ensinadas e que pelo Espírito são interpretadas. Então eu e você precisamos ter essa confiança. O que nos dá a confiança de chegar no trono da graça é a nossa identidade como justos. Fez sentido? Então ser justo é algo que você recebeu quando você aceitou Jesus. Ninguém tira isso de você. Nada, Romanos 8, nada nos separará do amor de Deus. Se nada te separa de quem você é, nem mesmo o teu comportamento que você tem hoje pode te separar de quem você é. Ai, pastor, mas eu pequei, eu errei. Você não está entendendo, eu caí feio. Eu errei feio, tudo bem. Mas você não é imoral, você é santo. Você não é um adúltero, você é santo. Você não é um mentiroso, você é santo. Por quê? Porque você não é aquilo que o seu pecado diz que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é aquilo que as pessoas disseram que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não é a mentira que foi plantada desde a sua infância até o momento que você aceitou Jesus. Não, você é aquilo que Deus diz que você é. Como que nós nos libertamos do pecado? Como que nós podemos mudar o nosso comportamento? É pelas obras? Não. É você tentando ser mais perfeitinho? É você tentando ser mais bonitinho, mais parecido com Jesus? Isso só vai te trazer juízo. Todas as suas práticas infundadas de obra vão te levar para juízo. Mas a partir do momento que você vive a justiça de Deus, a partir do momento que você entende quem você é, a identidade que Deus te fez para ser, naturalmente o seu comportamento vai sendo transformado. As suas atitudes vão sendo transformadas. E você passa a não pecar mais. Porque o pecado já não faz mais parte de você, não é a sua identidade.
Então deixa eu te falar uma coisa que eu falei ontem no GV aqui. Justiça não se faz, justiça se é. Vou repetir. Justiça não se faz, justiça se é. Você é justo. Você não precisa tentar fazer atos de justiça. Seja justo e os seus atos serão como de Jesus. Seja justo. Isso é meio difícil da gente entender, mas só recebe. Você não precisa entender. Só recebe essa verdade espiritual. Amém? Isso vai sendo transformado em nós. Mas nessa noite eu gostaria de falar... Nessa manhã eu gostaria de falar sobre visão. Então todos nós precisamos entender que Deus, Ele colocou uma visão dentro de nós. A palavra nos diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, que Deus Ele faz tudo a seu tempo e Ele coloca no interior do homem o desejo e o anseio pela eternidade. Então a eternidade é algo que está plantado dentro de nós. O cara pode se dizer ateu, o cara pode falar, eu sou satanista, eu não estou nem aí para Jesus, eu sou pecador mesmo, né? Eu odeio igreja. Tudo bem. Só que o fato não muda de que Deus colocou a eternidade, o anseio e o desejo pela eternidade no seu interior. E por isso, você sempre vai ter um ímã que vai te puxar para Deus. Sempre. É impossível o ser humano não ser atraído pela presença de Deus, porque no seu interior existe um anseio pela eternidade. Então todos nós fomos já formados com a propensão a exercermos fé. Todos nós, na nossa essência, como seres humanos, fomos criados com a propensão a exercer fé. Por quê? Porque existe algo dentro de nós que nos leva a crer que tenha um ser maior, que tenha alguém maior, que existe um propósito maior em vida. E isso, queridos, é a motivação que nos faz exercer fé. Você pode falar o que você quiser, eu não creio em Deus, eu não aceito Deus, tudo bem. Mas você tem um ímã dentro de você que te puxa todos os dias da sua vida para Ele. Você pode tentar negar isso, mas você tentar negar não muda o fato de que a Bíblia é verdade. Entende? Isso é muito engraçado, né? Você pode discutir. Sabe aquele cão que fica latindo, mas não morde? Pequenininho fica uau, 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 uau. Pode latir o quanto você quiser. Mas a Bíblia continua sendo verdade. A identidade que Deus diz sobre você continua sendo verdade. Você pode pecar o quanto você quiser, você pode sair, você pode se desgarrar. Mas a sua identidade está intacta em Deus. E o que atrai o filho pródigo a voltar é o amor do pai. É o filho saber que a identidade dele estava intacta. Na verdade, ele não sabia, porque ele achava que ele voltaria como trabalhador, mas ao chegar, o pai o recebe como filho. Ele não teve que fazer nada para conquistar o lugar de filho de novo. Não teve que trabalhar, não teve que fazer nada. Ele só chegou e o pai o recebeu como filho. Agora, gente, então, essa visão que Deus planta dentro de nós, essa eternidade, fala comigo, propósito. Se você não tem propósito, você não tem para onde ir. Se você não tem propósito, você não tem objetivo em vida. Se você não tem eu estou indo para lá, você fica que nem uma barata tonta. Uma coisa que eu mais admiro nos nossos pastores Paulo e Velma é que eles são um homem e uma mulher de visão. Agora é muito importante nós entendermos que se o justo vive pela fé, o justo não pode viver de acordo com os cinco sentidos naturais. Porque os 5 sentidos naturais, eles são insuficientes para revelar o propósito de Deus para mim e para você. Os 5 sentidos naturais, na verdade, eles não se enquadram num mapa que vai nos levar ao tesouro. O que eu e você precisamos entender é que se você é cristão, se você entregou a sua vida para Jesus, é impossível você viver essa vida sem fé. Não tem como ser uma vida confortável. Não tem como ser uma vida estagnada. Não tem como ser uma vida parada. Você precisa viver por fé, então você precisa viver de acordo com as coisas que você não consegue enxergar. Você precisa viver de acordo com as coisas que você não consegue tocar. O quanto você tem vivido pela fé nesses dias? Eu me lembro que quando eu era criança, estava com meu pai e com a minha mãe, lá, nem lembro que idade que a gente tinha, mas a gente morava em Londrina, no Paraná. E certo dia, eu quero dar um exemplo, o meu exemplo de um outro menino.
Eu cresci na igreja, então quem eu conhecia era só a gente da igreja. E eu lembro que eu tinha um melhor amigo dentro da igreja, que ele tinha a minha idade, os pais dele frequentavam a igreja também. Só que era diferente. A forma como era dinâmica na casa, dos pais, do filho. E eu lembro que esse menino, a família dele tinha muito dinheiro. Eles tinham dinheiro, né? Eles eram uma família abastada. E a nossa família sempre foi uma família, né, assim, batalhadora, vamos colocar assim, né? Em fé, né? Batalhadora. E eu lembro que, numa época, o meu pai e a minha mãe falaram assim, a gente vai comprar um terreno e a gente vai construir uma casa. E foi uma fase da nossa vida que eu estava, acho que, entrando na adolescência, né? Eu deveria ter uns 12 anos de idade, 13 anos de idade. E eu odiava aquilo ali. Tipo assim, eu não entendia, eu não compreendia o porquê que a gente tinha que construir aquela bendita daquela casa. Por quê? Porque construir aquela casa significava o quê? Todos os nossos recursos financeiros estavam sendo dirigidos para aquela construção. Então eu não podia mais ir no McDonald's com os meus amigos. Eu não podia mais ter uma calça de R$300, né? Quando já viram aquele vídeo? Hoje uma calça para uma jovem de é mais de R$300. Né? Eu não podia ter coisas que os meus amigos tinham. Para quem não entendeu, é só um vídeo no YouTube engraçado, tá? Não que uma calça custe esse valor. Tem gente que paga esse valor numa calça. Mas, então, eu não entendia essas coisas porque eu queria ter aquilo que o meu amigo tinha. Eu queria fazer aquilo que o meu amigo estava fazendo. E muitas vezes eu lembro do meu pai e da minha mãe tendo conversas com a gente, falando assim, olha, nós estamos num tempo de sacrifício para a gente poder construir algo que vai ser mais para frente. Né? A gente está investindo o nosso dinheiro. E na minha cabeça, lembra, mãe? Eu tinha dia que eu chorava assim, que eu gritava, falando assim, o que adianta? O que adianta a gente estar construindo essa casa, essa porcaria dessa casa? Daí eu falava assim, eu não posso nem ir no McDonald's. E eu não sei se quantos aqui se lembram, mas era aquela época da promoção do McDonald's do cheeseburger por R$1, lembra? Que era toda terça-feira, a gente passava lá, eu comprava R$20 em cheeseburger, só pra gente poder ter o bendito do McDonald's. E é tão engraçado, queridos, porque eu só dei esse exemplo dessa casa, dessa construção, mas é muito importante você estar junto com pessoas que têm a visão de Deus. É muito importante você estar próximo a pessoas que têm a visão espiritual e não a visão dos 5 sentidos. Porque a visão dos 5 sentidos, elas sempre vão te dar uma alegria momentânea e um prazer momentâneo, você vai se sentir bem, só que aquilo ali não vai cumprir um propósito maior na sua vida. Agora, quem vive pela fé, quem vive de acordo com uma visão espiritual, essa pessoa, ela tem o poder de chegar, não aonde ela consegue chegar, mas aonde Deus quer levar ela. Né? E uma das coisas que eu mais admiro no meu pai e na minha mãe é isso. Todas as coisas que eu vi na vida desse casal de pastores, é viver pela fé. Viver de acordo não com aquilo que consegue enxergar, com aquilo que é palpável, mas aquilo que não se pode ver. E eu poderia ter N exemplos para contar aqui para vocês, né, sobre isso. Mas voltando a esse exemplo da casa, foi muito interessante porque... Obviamente hoje eu entendo isso, né, que a visão que eles estavam tendo não era a visão que eu estava tendo. Por quê? Porque eu não tinha maturidade para enxergar aquilo que eles estavam enxergando. Eu não tinha a vivência que eles tinham em Deus, o relacionamento que eles tinham em Deus para enxergar aquilo que eles estavam enxergando, eu não conseguia enxergar. Você precisa entender uma coisa, queridos. Quando você faz parte de uma comunidade de cristãos, sempre vão haver pessoas que vão ter uma visão mais ampla do que a sua. Sempre vão ter pessoas que vão viver mais pela fé, pessoas que vão entender mais sobre isso. E existem momentos que você não entende nada do que está acontecendo. Você só precisa receber. Você só precisa estar junto e crer. A vida com Deus não tem lógica. A vida com Deus não é 1 mais 1 igual a 2. Eu quero contar para vocês a história, vou para a palavra porque eu estou viajando legal aqui. Quero contar a história para vocês de uma mulher que todos nós conhecemos, uma das mulheres mais famosas da Bíblia. Seu nome é a Maria, né? Então Maria, mãe de Jesus. Mateus capítulo 1 nos conta a história breve de como Maria recebeu esse anúncio. O versículo 18 diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira:
Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Daí lá no versículo 24. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito, e José lhe colocou o nome de Jesus. Nessa história que todos nós conhecemos, é muito interessante, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo vem, o anjo vem, e Maria então recebe uma semente espiritual, ela é engravidada de Jesus. Agora eu quero que você pense comigo aqui numa coisa. Pensa comigo, hoje a nossa sociedade já é uma sociedade que tem certos tabus. Eu não estou nem falando sobre dentro da igreja, vamos pensar no geral. Tá? Então eu gostaria que você pensasse agora comigo. Eu já tenho 3 filhos, fico pensando na minha filha Alice, de 3 anos. Imagino ela com 18 anos de idade, chegando para mim e falando assim, né? Ela está noiva, está prestes a casar, faltam 6 meses para o casamento dela. Ela chega para mim, Jocelyn, e fala assim, ô pai, o negócio é o seguinte... Ontem eu estava ali no poço, fui tirar uma aguinha, e daí veio um anjo e me engravidou. E agora eu estou grávida. Você quer enganar quem com isso, Alice? Tá me achando com cara de trouxa? Você realmente acha que eu vou cair nessa? Quantos aqui nessa sala não pensariam isso? Se não todos. Quantos aqui não julgariam a semente que estava dentro de Maria como sendo algo carnal e não espiritual? Por quê? Porque nenhum de nós tinha a revelação espiritual e tínhamos os nossos olhos abertos para o que estava acontecendo com Maria. Certo ou errado? Você já se perguntou por que Maria não fica em Nazaré? É muito interessante. José ia se casar com Maria, ele estava prometido para Maria. E a Bíblia nos conta que ele queria deixar ela. Ele falou assim, ele pensou assim, ó, para ela não entrar na desonra pública, eu vou desfazer o noivado, eu vou quebrar o noivado com essa, né? Que está dizendo que é o Espírito, mas para mim aí tem. Eu vou quebrar o noivado com ela, mas eu não vou falar para ninguém, porque eu não vou expor ela à desonra pública. Era essa mentalidade que José tinha. Só que daí quando ele foi dormir, o que aconteceu? O Espírito veio, a presença de Deus veio, e ele teve um sonho com um anjo. E o anjo, então, revela para ele que aquela gravidez era uma gravidez do Espírito. E daí, naquele momento, José tem os seus olhos abertos. A sua visão aberta. E daí ele consegue enxergar que aquela semente que estava em Maria era uma semente do Espírito. Era uma semente de Deus e não uma semente carnal. Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Estes são dias onde Deus está ampliando a nossa visão. Esses são dias onde Deus está engravidando a igreja brasileira com sonhos, com planos, com um propósito. Esses são dias onde o Espírito de Deus está vindo sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Por anos a nação brasileira clamou por avivamento. Por anos, queridos, eu tenho 30 anos de idade. Desde que eu sou criança, eu faço parte de reuniões de oração. Eu vejo as senhoras da igreja, os homens, as pessoas orando, clamando por avivamento, clamando por transformação, pela quebra da corrupção. Nós temos orado por isso, nós temos orado por isso. E deixa eu te falar uma coisa, Deus chegou sem demora. Este é o tempo, este é a hora, este é o momento de avivamento, de transformação, de reforma no nosso país. Mas o que eu e você precisamos entender, que nós aprendemos na escola, só sei que nada sei. Isso precisa estar muito certo dentro de nós, sabe por quê? Porque se você achar que você sabe alguma coisa, se você achar que você tem as respostas para tudo, a sua tendência quando Maria chegar com um bebê é você rejeitar, é você julgar,
é você condenar, é você abandonar o barco. É você dizer assim, Maria, então fica aí você com essa gravidez, eu estou pouco me lixando. E para alguns até a postura do quê? De mandar matar todos os bebês. Porque está se sentindo ameaçado pelo sonho que está sendo gerado ali. Foi isso que aconteceu com Jesus. Quem matou Jesus foi a própria igreja, foram os próprios judeus. Não foi o povão ateu. Foi a própria igreja que matou, que quis matar Jesus, que achava que estava acabando com um sonho espiritual, uma visão espiritual. Jesus sempre foi perseguido, desde da barriga de Maria. Por quê? Porque o plano de Satanás é matar, roubar e destruir qualquer coisa? Não. Ele quer matar e roubar, destruir o fulano de tal que está ali prosperando na vida e tal, mas que não serve a Deus, que não tem visão espiritual. Não. Qual é o objetivo de fazer isso? Ele quer matar, roubar e destruir aqueles que já descobriram a verdade, porque ele sabe que ele não tem mais autoridade. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que esses dias o Espírito de Deus ele está nos engravidando de um sonho espiritual. Coloca a mão na sua barriga assim, diga assim, eu estou grávido de uma visão espiritual. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz, Deus abre os meus olhos, Deus abre o meu entendimento, para entender a sua verdade, para compreender a sua palavra. Sabe, querido, nós precisamos entender que se eu e você não entendemos todas as coisas, se eu e você não compreendemos a visão que Deus tem trazido, nós precisamos então pelo menos ser humildes o suficiente para seguir aqueles que têm essa visão. Você vai compreender tudo? Não. Você vai entender tudo? Não. Vai ser fácil? Não. Mas a vida não é para ser fácil em Cristo Jesus. Nunca foi para ser fácil. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viver pelas coisas que você não consegue enxergar é totalmente difícil. O que eu quero dizer nessa noite é que existe uma visão que Deus tem colocado sobre os nossos pastores. Existe uma visão de Deus que é muito antes de até mesmo eu nascer. Até mesmo antes deles nascerem. Por quê? Porque não tem a ver com promessa. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que não tem a ver muito com a palavra, mas para você nessa manhã. Não queira viver pela promessa, viva pelo propósito. Porque a promessa, ela é passageira. A promessa é passageira. Deus te prometeu uma casa própria, Deus te prometeu um carro. Se você viver pela promessa, quando você ganhar o carro, e daí? O que você vai fazer da tua vida? Não é verdade? Sabe, tem gente que já conquistou tudo, já ganhou tudo, fica assim, a vida não tem mais propósito. Chega numa certa idade, a vida já não tem mais propósito. Querido, se eu e você fôssemos viver pela promessa, a gente estaria perdido, não haveria graça na nossa vida, não haveria alegria. Agora, se eu e você vivemos pelo propósito, sabe qual que é o problema de você viver pela promessa? E se você não receber tua promessa? Daí você já coloca tudo em jogo. Ai, mas me foi prometido que eu ia casar. Tudo bem, mas se não casar? Daí você está colocando tua vida em jogo? Você está deixando de ter propósito na sua vida só porque você ainda não recebeu uma promessa? Ah, mas tinha uma promessa de ministério, eu ia ser um pastor. Tudo bem, mas só porque essa promessa não se cumpriu ainda, significa que você não tem propósito em vida? Quantos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então a visão espiritual ela é totalmente importante para nós. A visão espiritual é o que vai nos trazer propósito em vida, é aquilo que vai nos permear, é aquilo que vai nos trazer um caminho. A visão é aquilo que vai fazer você continuar caminhando sem visão, sem conhecimento. Existe morte. Queridos, a visão fala sobre você conhecer, a visão fala sobre revelação, a visão fala sobre entendimento. Mais uma coisa que eu quero dizer, Provérbios nos fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Existem momentos na nossa caminhada que a Bíblia é como luz para os teus caminhos, tá? Que é como? Você consegue enxergar todo o caminho, existe iluminação para todo o caminho. Você está vendo o propósito, não é, pai? Houveram momentos na nossa vida que existia uma iluminação do caminho.
aonde você consegue enxergar daqui 10 anos, e você está lá, e você vai no caminho. Mas existem outros momentos da nossa vida que a palavra, né, a visão é como lâmpada para os nossos pés. Você só consegue enxergar passo por passo, mas você não deixa de andar, você não deixa de caminhar, você continua se movendo. Porque é pela fé, não é pela carne, não é pela mentalidade dos 5 sentidos naturais. Mas aquilo que é invisível forma aquilo que é visível. Então, por exemplo, dentro da minha casa, pastor, mas você não sabe como que é lá, meu marido é um alcoólatra. Não, ele não é. Ele não é um alcoólatra. Mude a sua perspectiva. Mas ele bebe. Mas olha a vida dele. Você só está conseguindo olhar com seus 5 sentidos naturais. A nossa perspectiva precisa mudar. Só assim nós vamos conseguir ver um mundo transformado. Sabe, querido, eu vou ser bem sincero com você. Se Deus não tivesse essa visão sobre nós, a gente nunca seria transformado. Vamos ser bem sinceros. Quem aqui nessa sala não é podre? Vamos ser bem sinceros, no final do dia, a gente chega a essa conclusão, que o pecado está mais próximo de nós do que nós achamos que está. Agora parece que nós temos a tendência de se comparar uns com os outros para ver, né, quem é menos, quem é mais, para a gente se sentir um pouco melhor. Visão tem o poder de mudar todas as coisas. Mas a minha conta bancária está dessa forma. Eu estou no negativo. Não, eu não estou. Como que você dá o seu dízimo e a sua oferta? Você espera o final do mês para você dar? Não. Porque eu não estou dando daquilo que me sobra. Eu não estou dando daquilo que fecha na matemática. Eu estou dando por agradecimento a Deus. Eu ofereço aquilo de coração. E pela fé, eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades mais do que eu necessito. Zaqueu. Jesus, eu vou dar metade dos meus bens e quem eu roubei eu vou dar 4 vezes mais. A matemática não fecha. Certo ou errado? Vamos supor que Zaqueu tinha um patrimônio de 1 milhão de reais. Ele diz, Jesus, eu vou dar 500 mil para os pobres. Sobrou quanto? Sobrou quanto? Não vem ao caso, mas nós sabemos que Zaqueu era um publicano e ele era o chefe dos publicanos, então ele poderia ser um ladrão, mas mesmo que ele não fosse, provavelmente tinham pessoas debaixo dele que estavam roubando do povo. Então tudo indica que o patrimônio que foi formado por ele foi um patrimônio formado por corrupção. Então quando ele diz, Jesus, eu vou devolver 4 vezes mais para os pobres, para quem eu roubei, tá bom, então é só você fazer a conta. Se o 1 milhão foi formado por pessoas que ele roubou, você pega as 10 pessoas que ele roubou e você multiplica por 4. Quanto que dá a dívida que ele tem que pagar? 4 milhões. Ele já dá 500 mil para os pobres. Então, quanto que está a conta dele? Pensa comigo, ele tinha quanto no banco? Quanto que ele tinha no banco? 1 milhão. Ele dá 500 mil para os pobres. Sobra quanto? 500 mil. Quanto que ele tem que devolver para quem ele roubou? 4 milhões. Ele tem que devolver 4 milhões. Só que como ele já deu 500 para os pobres, né? Sobrou só 500, então ele está numa dívida de 3.500. Essa declaração de Esaú, o que ele está fazendo? Ele está se arriscando a viver por fé. Desculpa, Zaqueu, falei Esaú, Zaqueu. Zaqueu está dizendo assim, Jesus, eu não entendo, pastora Flávia, como que em poucos segundos, pensa comigo, em poucos segundos, Zaqueu compreendeu o que significava justificação. Em poucos segundos ele compreendeu essa verdade e já pode agir em cima da sua identidade do céu. Por que Zaqueu dá aquilo que ele não tem? Porque ele não tem, mas ele sabe que o pai dele no céu tem. Então ele está dando aquilo ali já contando com a provisão que Deus vai dar para ele. E assim sucessivamente, a gente pode dar milhões de exemplos na Bíblia de como viver pela fé não tem a ver com 5 sentidos naturais. Agora, Maria estava grávida dessa visão espiritual. Maria estava grávida de algo que Deus colocou dentro dela, que seria totalmente pela fé.
Agora deixa eu te falar uma coisa, queridos. Quando você está grávido de uma visão, quando você está grávido de um sonho, você precisa cuidar desse sonho. Você precisa ter a alimentação correta. Você não pode fumar enquanto você está com um bebê na barriga. Você não pode tomar álcool enquanto você está com um bebê na barriga. Você não pode fazer qualquer tipo de atividade, porque pode acontecer um aborto espontâneo. Você pode perder esse bebê. Então a gravidez exige cuidado. A mulher fica mais cansada, a mulher fica mais sobrecarregada, existe um cansaço, às vezes existe náusea, vômito, às vezes existe vontade de dormir, você não consegue mais fazer as funções que você estava fazendo antes. Deixa eu te falar uma coisa, quando você está grávido de uma visão da parte de Deus, nem sempre você vai entender as coisas, nem sempre as coisas vão fazer sentido, nem sempre vai ter lógica. Algumas vezes você vai estar vivendo, você vai ficar com enjoo, você vai falar assim: Deus, mas não é possível, o que está acontecendo? Mas você confia, você se entrega, você descansa em Deus. Você vai para aquele lugar de entender que o propósito é muito mais importante do que a promessa. E a sua gravidez vai aumentando, você vai cuidando dessa gravidez. Agora, queridos, é muito importante você entender que por essa visão ser tão preciosa, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Se Maria estivesse permanecido em Nazaré, Jesus teria sido morto. Maria, ela se move. Maria e José, eles se movem. E outra coisa que eu queria dizer: não queira estar com as pessoas que você quer estar. Não queira estar no grupo popular. Não queira estar onde o status está. Não queira estar com as pessoas mais bonitinhas. Ah, ali é meu grupinho, é todo mundo bonitinho. Quantos aqui já ouviram essa frase? Ai, olha, a Ina Floripa já foi uma igreja muito boa, mas hoje já não é mais. Porque hoje já não tem mais um grupo para mim, a célula já não tem mais aquele negócio de comunhão, entendeu? Já não tem mais o bolinho, já não tem mais o cafezinho, já não me chamam mais. Ficam pregando de... Oi? Ainda tem bolo e café. Ficam pregando de amor, ficam pregando de aceitação, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Deixa eu só te falar uma coisa. Não queira estar aonde a multidão está. Não queira estar aonde o status está e a amizade por afinidade está. Porque a afinidade, as relevâncias de um e de outro não são poderosas para gerar a visão que Deus colocou dentro de você. Você precisa estar com as pessoas certas. Você precisa estar com quem está grávido da mesma visão que você está. E é por isso que Deus traz a revelação para José. Só que não para por aí. Quero te levar lá para Lucas. Olha que interessante. Maria fala assim: acho que eu vou lá visitar minha prima Isabel. Acho que eu vou lá visitar minha prima Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 39. Só que olha que interessante de Isabel. A Bíblia nos diz que Isabel, ela já era idosa. Isabel já era avançada de idade. E Isabel estava grávida também de João Batista. As duas estavam grávidas da mesma visão. As duas estavam cheias da mesma semente espiritual. As duas estavam grávidas do mesmo propósito. E Maria fala assim: eu acho que eu vou lá para a casa de Isabel. Só que deixa eu te falar uma coisa de novo, Jocelyn. A Bíblia nos diz que Isabel era avançada em idade. Ela já era uma senhora idosa. E Maria era muito jovem. Havia afinidade entre as duas? Será que, naturalmente falando, elas pertenciam ao mesmo grupo pequeno? Será que, naturalmente falando, as duas seriam amicíssimas? Você realmente acha que Maria fala assim: vamos lá fazer um chá de bebê na sua casa, Isabel? Eu levo uma roupinha, você leva um chazinho, a gente chama umas mulheres, vamos levar uma fralda. Você acha que realmente esse encontro se tratava sobre isso? Por que Maria, uma menina de aproximadamente 18 anos de idade, pode se conectar com uma senhora idosa? Pode ter amizade com uma senhora idosa? Porque não é sobre afinidade, não é sobre aquilo que te relaciona, o futebol. Eu gosto de futebol, ele também gosta de futebol. É sobre uma visão espiritual. É sobre uma visão que Deus engravidou. É sobre um sonho espiritual, é sobre uma compreensão espiritual. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Se você está nessa casa, talvez você esteja aqui e está falando assim: olha, nesses últimos meses eu não estou entendendo bulhufas.
Tem as pregações, eu sinto assim que é pregado uma coisa, eu compreendo o que está sendo dito, mas eu sinto que tem coisa por trás que eu não estou entendendo ainda. Eu sinto que tem coisas mais profundas que não estão chegando no meu coração. Parece que eu estou ouvindo as mensagens, mas eu não estou compreendendo algumas coisas que são faladas. Quando isso está acontecendo, você só tem duas atitudes. Ou você rejeita a visão e você fala assim, por causa da minha falta de compreensão, eu estou vazando, valeu? Falou? Ou eu quero entender esse negócio aí. Eu quero compreender. Eu quero ter minha visão aberta. Vamos lembrar de Saulo. Qual era a probabilidade de Saulo se conectar com Ananias? Zero, porque Paulo ele perseguia os cristãos e matava os cristãos, e Ananias era um desses cristãos que já estava fazendo a obra do Senhor. E quando Ananias recebe a revelação de que Saulo está vindo, ele fala, meu Deus, mas o que vai acontecer aqui? Uma chacina? E Saulo, o que acontece com Saulo? O que acontece com Saulo? A visão de Saulo é bloqueada. Mas qual visão? Natural, dos 5 sentidos. Sabia que muitas vezes você precisa ter a sua visão dos 5 sentidos bloqueado para você entender a visão espiritual? Amém. Sabia que muitas vezes você não está entendendo por que o dinheiro está saindo da sua mão? Você está olhando para as circunstâncias naturais, você não está entendendo por que está acontecendo isso. Mas isso tem a ver com uma semente espiritual. Isso tem a ver com algo sobrenatural que está sendo gerado no invisível. E Saulo e Ananias, eles se conectam. Por causa do quê? Por causa da mesma semente. É a mesma visão. E Saulo, ele recebe a visão espiritual. Agora, voltando para Maria. Maria, então, chega ali para Isabel. Vamos lá, olha aqui. Durante aqueles dias, Maria preparou-se e saiu rapidamente em viagem para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Chegou à casa de Zacarias e foi saudar Isabel. Assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se dentro do seu ventre e Isabel ficou plena do Espírito Santo. E com um forte grito exclamou, bendita és tu entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Mas qual o motivo dessa graça maravilhosa que venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois no mesmo instante em que a tua voz de saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Gente, eu não sei vocês, eu já estou tendo trimelique aqui. É muito forte esse texto, eu não sei se você está compreendendo o que eu estou lendo. É muito forte isso daqui. Versículo 45, bem-aventurada é a mulher que acreditou que o Senhor cumprirá tudo quanto lhe foi revelado. Deixa eu te falar uma coisa. Maria chega na casa de Isabel. Isabel está lá dentro já com o chá todo preparado, com as fraldas, as lembrancinhas, está tudo bonitinho ali. Maria só chega, as bolachas que a Rosa fez para o chá. Ela chega, Maria só chega e fala, ô de casa! Foi isso que ela fez. Saudação. Ela saudou. Bateu na porta e falou, ô Isabel, ô de casa. Você está aí, mulher? Foi isso que ela fez. Lu, foi isso que ela fez. Foi uma simples saudação. Ela não precisou falar, o Pai da glória está aqui agora, a presença de Deus chega no teu recinto, receba poder, minha irmã. Jeová é contigo. Ela não precisou falar isso, Jaque. Ela simplesmente falou, toque, toque, toque. Isabel, chegamos. Na saudação, Isabel fica plena do Espírito Santo. O que é isso senão você trabalhar os seus sentidos espirituais? A saudação de Maria não era uma simples saudação. As palavras que estavam saindo da boca de Maria não eram. Sabe por quê, Fátima? Porque a palavra do ser humano, nós não pregamos com sabedoria humana. Nós pregamos através do poder do Espírito de Deus. Não é através da eloquência, tá entendendo? Então Maria, ela não precisava fazer um discurso. Qualquer palavra que ela soltasse já vinha com poder. Porque ela estava grávida de uma visão espiritual. Então numa simples saudação, mas Isabel também por estar grávida da mesma visão, ao ouvir, a Bíblia diz isso, ao ouvir, era um ouvido natural?
Era um sentido de audição natural? Não. Era uma audição espiritual. Isabel ouve a saudação e ela é plena do Espírito Santo. O bebê na barriga dela já começa a se agitar. Isabel é cheia de Deus. Querido, você não precisa estar com quem se parece bonitinho. Você não precisa estar com quem é o próximo popstar gospel. Você não precisa estar com quem é a bola da vez da igreja. Você não precisa estar no ministério X e Y achando que isso é o que há. Você precisa estar com quem está grávido. Você precisa estar com quem tem a visão espiritual. Não precisa responder. Porque eu acho que essa pergunta ela é muito interna. E eu acho que você precisa ir para sua casa pensando nisso. Isso precisa criar raiz no teu coração. Quantos aqui estão com o pastor Paulo e a pastora Velma? Perguntar de novo. Não precisa responder. Quantos aqui estão com aqueles que estão carregando a visão que o Espírito Santo engravidou? Mas pastor, eu não entendo. Tudo bem, você não precisa entender. Agora deixa eu te falar uma coisa, queridos. É Jesus. É Jesus. Nós estamos grávidos de Jesus. Você tem uma escolha. Sem fé, você vai ser como que é o nome do cara lá que teve que tocar no Tomé? Você pode ser como Tomé. Não, beleza, tô de boa. Mas assim, ó, eu vou esperar, tá, pastor? Eu tô aqui. Mas para mim é melhor esperar o bebê nascer. Eu vou esperar o bebê nascer. Eu vou esperar o bebê nascer, porque daí, quando eu ver o bebê nascido, daí eu vou ter certeza que isso é mesmo. O que Jesus responde para Tomé? Bendito aqueles, né, bem-aventurados aqueles que creram sem ver. Que creram, mas não viram. Felizes são aqueles. Queridos, existe uma alegria em você viver pela fé. Existe uma alegria em você viver de acordo com aquilo que você não consegue enxergar. Você já pensou o poder que é, ao invés de você se divorciar, você acreditar na sua esposa? Você falar, eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Imagina a alegria que é, ao invés de você esculhambar o seu filho por causa das drogas, esculhambar o seu filho por causa das más decisões que ele fez, você amar ele, você dizer, eu acredito, Deus, eu acredito, o Senhor me engravidou com essa visão, eu acredito na vida dele. Queridos, existem coisas que é pela fé. Servir a Deus é pela fé. Quando que nós paramos de fazer isso? Quando que nós nos tornamos uma igreja que tudo tem que ser explicado, tudo tem que ter lógica, tudo tem que ter estruturação e organização? Quando que nós passamos a ser esse povo? Sabe qual que é o problema, queridos? Quando o bebê nascer, você ainda não vai entender o bebê. Porque as pessoas não entendiam Jesus. Aqueles que foram curados por ele foram os mesmos que o crucificaram. Aqueles que receberam dos ensinos dele foram aqueles que estavam ali para julgar, para condenar. Então, de fato, gente, Pedro fez isso. Pedro, que era um discípulo, negou Jesus. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. Entender e compreender as coisas de Deus, nós nunca iremos.
Na sua plenitude, não. Então pare de tentar compreender a visão. Pare de tentar viver por aquilo que você está enxergando. Feche seus olhos onde você está comigo. Eu sinto que existem algumas pessoas aqui, eu sinto muito a palavra família, família. Existem algumas pessoas aqui que precisam reacreditar na família. Existem algumas pessoas aqui que Deus, Ele te engravidou de uma visão para a família. Você sempre visualizou família. Você sempre amou família. E Satanás tentou roubar, matar e destruir isso. Ele tentou tirar isso de você. Gente, eu não estou dizendo que é fácil, isso não é fácil. Não é fácil de forma alguma. Mas tudo aquilo que é impossível significa que você não pode fazer. E justamente por isso que é fé. Porque só Deus pode fazer aquilo que é impossível. Não tente olhar para as coisas e determinar como elas vão acontecer. É pela fé. Mas sabe, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus está nos engravidando de sonhos. Nesse momento, existem alguns aqui que estão queimando dentro. Existem visões. Existe uma visão que Deus te deu. Existe um sonho que Deus te deu. Deus está trazendo a memória. Deus está resgatando essa visão. Deus está trazendo à sua memória agora essa visão.